Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o time da Ferroviária numa situação muito difícil. Por que muito difícil? Porque a diretoria do São Paulo tinha anunciado que avaliaria o trabalho de Dorival Júnior nesse jogo. E assim, o problema desse trabalho de Dorival Júnior, o problema é que muitos torcedores estão impacientes com Dorival Júnior, seja em função das substituições que faz, seja em função da aparente apatia do treinador na hora de conceder as entrevistas em coletivas, ou seja, nas substituições normalmente muito conservadoras para a situação em que o time está. Então o São Paulo está passando por um período difícil e a gente sempre lembra aqui, e não é desculpa, os times grandes tiveram menos tempo de preparação nesse começo de campeonato em função da Copa do Mundo, muito menos tempo. Tem jogadores no São Paulo que chegaram há pouquíssimo tempo e outros jogadores que não fizeram pré-temporada aí, como o Diego Souza e o Cueva. Mas gente, isso não é desculpa, isso são os fatos que antecedem esse trabalho do Dorival que não agrada a ninguém. O time do São Paulo, no primeiro tempo, apesar de ter tido a posse de bola e ter tido as melhores chances, ter tido domínio, o São Paulo mostrou que sentiu essa pressão da avaliação do trabalho do treinador, porque os jogadores declararam que estavam do lado do treinador, mesmo quando ele deu até aquela declaração de que ele não podia fazer gol, ele podia criar as oportunidades para o gol sair. Então assim, os jogadores do São Paulo estão apoiando o técnico, então aí vem essa pressão em cima do técnico, e a gente via, às vezes, o atacante, na dúvida, eu chuto, eu passo, eu corro, eu cruzo. Os jogadores de São Paulo erraram muito a última bola, tinham oportunidades de gol, mas na hora, a gente chama isso de tomada de decisão. O cara tinha que cruzar, ele chutou. O cara tinha que chutar, o cara tinha que chutar, ele cruzou. O cara tinha que cruzar, ele chutava. O cara tinha que esperar, ele avançava. O cara tinha que avançar, ele esperava. O São Paulo errou praticamente no primeiro tempo tudo o que tentou, e todas as vezes que tentou se aproximar na área. Aliás, a impressão que a gente tinha é que São Paulo queria fazer um touchdown de futebol americano, porque tentava dar passes curtos na área e não conseguia acertar esses passes. Perdeu muitas oportunidades assim, e no primeiro tempo só testou o goleiro em 2 bolas de fora, em chutes de fora. O primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, o time do São Paulo foi pra cima, foi mais incisivo do que no primeiro tempo, mas ainda sem nada que encantasse a torcida, sem nada que encantasse, com o futebol pífio, com o futebol desorganizado, mas não é desorganização tática, é desorganizado em função do desespero e dos erros de passe no momento em que estava atacando. O São Paulo, o Dorival Júnior fez algumas trocas, e essas trocas foram muito conservadoras, porque o que a torcida esperava era que o treinador sacasse um dos volantes, o Petros e o Hudson, e o Dorival falou na coletiva que achava que os dois jogadores estavam bem. A torcida queria isso. Então, quando aconteceram as trocas, quando saiu o Valdívia, quando saíram os jogadores de ataque, ele fez tipo as trocas que a gente chama de 6 por meia dúzia, o torcedor começou a gritar burro, começou a vaiar. Foi uma coisa bem complicada. O time de São Paulo, depois das 3 trocas que fez, colocou o Paulinho Boia, que foi até o Paulinho, né? Agora só Paulinho, mas enfim, colocou o Paulinho, que deu uma melhorada até, o Paulinho deu um pouco de vigor ali, mas o time de São Paulo ainda, no momento das trocas, estava atabalhoado e até piorou. No momento em que o Dorival trocou, passou assim uns 10 minutos da troca e o São Paulo estava pior. No fim da partida, que o São Paulo conseguiu pressionar, foi pra cima e teve assim 1 milhão de oportunidades, que o goleiro deles assim fez defesas incríveis, mas fez umas 4, 5 defesas. Então entra também aquela coisa, o São Paulo, quando cria, o goleiro do adversário faz milagre, faz defesas que nunca fez na vida e que nunca vai fazer de novo. Então tudo acontece com o São Paulo. Agora, isso não quer dizer que a torcida não tenha motivos para estar irritada, para estar chateada, para estar preocupada. Até quando a gente estava na zona mista, a impressão que a gente tinha era de demissão do Dorival Júnior. Ninguém da comunicação estava ali. Dorival demorou mais que o habitual do que nos últimos jogos para ir para a zona mista. E assim, quando ele chegou, o clima estava muito estranho. A impressão que dá é que o São Paulo não teria alguém para substituir, considerando que vai ter já jogo da Copa do Brasil. Então daqui para frente é só pressão. Os jogadores que passaram no começo da zona mista, ninguém quis dar declaração. Quem foi dar declaração depois foi o Trellis, o Hudson, que a gente conseguiu pegar. O Cueva parou também, mas a gente não conseguiu pegar na Muvuca, e o Petros. Esses jogadores foram os únicos jogadores do elenco que resolveram passar. Todos os outros se recusaram, inclusive o Valdívia falou, falar menos, jogar mais. Essa foi a declaração do Valdívia. O Valdívia que até estava jogando melhor. Aliás, uma coisa do Diego Souza. Diego Souza não está bem fisicamente, mas recuado, ele fez a melhor partida dele para o São Paulo. É uma partida do nível que a gente espera do Diego Souza? Não, não é. Tá muito longe de ser o Diego Souza que a gente precisa, que qualquer time grande
dificuldade, precisa, mas já estava melhor, estava. Dorival segue confiante de que o trabalho vai começar a funcionar, fala que o time tem posse de bola, tem infiltração e que uma hora a bola vai entrar. É isso que ele acredita, mas o torcedor está sim preocupado e particularmente eu, não consigo imaginar quem pudesse substituir o Dorival Júnior. O Luxemburgo, penso, estar ultrapassado, um técnico que pegou o Sport em 8º lugar e devolveu em 15º. Temos o Cuca, que com o elenco que tinha do Palmeiras não conseguiu produzir bons resultados, enfim. E aí tem o próprio Cuca, que nem aceitou ir para o Atlético Mineiro. Então assim, eu não vejo Celso Roth, Abel Braga, eu não vejo um treinador que possa chegar e dar uma cara diferente. Por isso que eu falei, não jogaria fora o planejamento, mas do jeito que está a pressão, com os resultados não aparecendo, com parte da torcida querendo fazer protesto, com vaias e o Dorival fazendo essas substituições muito conservadoras, fica muito difícil de defender o trabalho. E assim, eu não sei, a gente tem aí o jogo do CRB pela Copa do Brasil, depois tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, precisando da vitória. A situação de Dorival não é fácil, é muito difícil bater o Palmeiras, seja com o técnico que for, um time que a gente ainda não ganhou na Arena Nova deles. Então assim, a situação é de desespero, de muito nervosismo. A gente vai colocar aí essas entrevistas que a gente pegou na Zona Mista e voltamos na terça para tentar explicar um pouco mais do ambiente do São Paulo, ou quem sabe até com alguma novidade, que eu não sei se vai ser boa ou ruim. A coisa é, a gente precisa de torcedor, a gente precisa de todo mundo para encher o estádio. Infelizmente, torcer não é só no momento bom. Eu sei que muitos torcedores estão cansados, mas o problema do São Paulo não é apenas técnico. O problema do São Paulo é uma administração pífia. É o DNA do fracasso que acompanha esse time há 10 anos. E há 10 anos não pode ser culpa do Dorival. Há 10 anos não pode ser apenas culpa do Dorival. Um time que monta elencos esquisitos, com peças, por exemplo, como o Trellis, que o time maior que ele jogou na vida foi o Vitória, e o cara não tem 100 gols na carreira com 28 anos, salvo engano. Um Diego Souza que não jogava há 6 meses. Um Valdívia que, tipo, Atlético Mineiro e Inter queriam se livrar. Não é possível que esses são os reforços para um time que no ano passado brigou pela queda do Brasileiro. Então, assim, não é só treinador. É treinador, talvez, também? Não sei. Eu não trocaria o treinador agora, mas entendo as críticas de quem quer trocar, e o que me preocupa é que os problemas continuarão, porque a administração de São Paulo ainda dá sinais de que toma decisões baseadas, assim, na paixão, no passional, no protesto da torcida, quando tinha que ter frieza e convicção. É isso que está faltando pro São Paulo, frieza e convicção. Um abração para todo mundo, galera, e acompanha aí o que a gente pegou na Zona Mista agora. A gente confia no trabalho do corpo técnico. Eu acho que agora no campo é a gente não está fazendo as coisas que o treinador está pedindo. A gente sabe que tem que melhorar e a situação já está complicada. Então a gente sabe que quarta-feira é ganhar ou ganhar. Você está chegando agora, mas os jogadores dividem a responsabilidade com o treinador. Vocês também têm uma parcela por esses resultados não estarem aparecendo? Acho que a responsabilidade hoje é nossa. A verdade é que o treinador faz o máximo na semana antes do jogo, mas ele não pode entrar no campo e tentar fazer os passes certos ou fazer gol. Isso é a gente. Acho que a responsabilidade toda é nossa agora. A gente sabe que quarta-feira é o jogo da vida para nós, temos que ganhar. A pressão já está forte e São Paulo, o time grande, não pode estar 3 jogos sem ganhar. É muito diferente atuar no São Paulo em relação ao Vitória? Sempre acho que são times que tem mais mídia, mais torcedores, sempre é uma pressão mais forte. Então acho que já não dá para falar mais. Agora é demonstrar no campo, quarta-feira, que a gente pode reverter essa situação e ganhar e continuar ganhando os jogos que vêm. Hudson, o que falar para o torcedor que está preocupado com o São Paulo? Como você vê essa memória? A gente já viu times grandes passarem por situações difíceis e se recuperarem dentro da temporada, né? Você acha que isso pode acontecer com o São Paulo? E como é que está a relação de vocês com o Dorival, sabendo que para o treinador é sempre difícil, tudo pesa em cima do treinador? Não, isso não só pode, isso deve, essa mudança tem que ter. A gente tem que se erguer nesse ano. Não importa se é início, se tem 5 jogos, se é um campeonato paulista, a gente tem que se erguer o mais rápido possível, a gente sabe disso. E a gente vai fazer o possível para que os resultados voltem a acontecer.